Quais seriam as suas últimas palavras? Já pensou na possibilidade de você saber que a sua jornada aqui na história está se aproximando do fim e então você tem a possibilidade de efetivamente escrever as suas últimas palavras? O apóstolo Paulo entendia que, por conta da sua visão acerca do Evangelho, o cerco estava apertando. Cada vez era notória a perseguição, cada vez ele se percebia comumente em situações de prisão. E já chegando a um determinado momento da sua trajetória, ele escreve aquele que é o último documento que nós temos, escrito por esse homem que teve uma contribuição fundamental para a expansão do cristianismo. E ele faz isso escrevendo a alguém que ele tinha um carinho e um apreço muito grande. Seu filho na fé, Timóteo, que havia caminhado com ele durante muito tempo. Se você olhar para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, você vai perceber que praticamente em quase todas elas ele faz a menção de que Timóteo estava com ele, que Timóteo estava escrevendo com ele. Na verdade, eu acho que Timóteo estava escrevendo para ele, né? Paulo devia estar lá ditando e Timóteo escrevendo. Mas agora, nesse último documento que nós temos acesso, a última carta que Paulo escreveu, ele endereça essa carta a Timóteo. E a gente então inicia, a partir de hoje, ao longo das próximas semanas, uma nova série intitulada de O Legado da Missão, com reflexões acerca dessa carta, que vão nos ajudar também a ter uma percepção daquilo que o Senhor fala à nossa mente e ao nosso coração, nos desafiando ainda nos dias de hoje. E nessa primeira conversa, o convite que eu faço a vocês, a partir da reflexão dessa carta, é um convite à fidelidade nesse relacionamento com Deus, na percepção do cuidado de Deus. Portanto, eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. A gente vai começar aí no primeiro capítulo e eu vou fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 18. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos, ou na projeção, na NVI, na nova versão internacional, mas você já sabe, o desafio que eu faço para você é que ainda durante essa semana em casa você leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Eu lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, também. Eu estou convencido de que isso também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça,
Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Oremos. Deus eterno, a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, essa carta singela que um homem que sabe que o seu fim se aproxima escreve a alguém que ele carregava no coração, já se apresenta trazendo para nós diversos aspectos que também nos levam à reflexão quando nós olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria trajetória e para a percepção do cuidado de Deus para com a nossa vida. Paulo vive um momento de adversidade, ele vive o momento da perseguição, ele vive o momento da angústia, mas ele tem a consciência de que quem está no controle de todas as coisas é aquele que o chamou. Então, ao escrever a Timóteo, ele não tem um tom melancólico no sentido de ter um coração endurecido por conta da situação adversa que ele enfrentava, mas muito pelo contrário, ele traz durante toda essa carta um tom pastoral de alento e cuidado, sabendo que aquelas suas últimas palavras seriam também alento ao coração daquele que estava no seu coração. E o alento que ele traz em suas palavras a Timóteo é o mesmo alento que Deus usa para derramar sobre mim e sobre você, mesmo nos momentos mais complexos que nós podemos viver. Por isso que hoje nós falamos de um convite a essa fidelidade no nosso relacionamento com Deus, porque Deus é fiel para conosco, independente de qualquer coisa e situação, e o nosso convite é essa resposta em fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, porque a nossa convicção é de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor, até na prisão que Paulo estava, até no meu sofrimento, nos problemas nos meus relacionamentos, nas minhas dificuldades financeiras, no meu desemprego, na minha enfermidade, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E o convite dele é nos levar a perceber a sua fidelidade, que transcende a circunstância, e por isso nos gera uma paz que excede todo o entendimento. Essa consciência nos leva à gratidão. Então, dentro desse convite, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: seja agradecido em todo o tempo. O começo é esse: eu dou graças a Deus, aquele a quem eu sirvo com consciência limpa, ao lembrar de você noite e dia nas minhas orações. Como é difícil a gente ter um coração agradecido no momento em que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem. É fácil a gente agradecer a Deus quando uma coisa muito boa e especial acontece, não é verdade? Quando aquilo que você tanto almejava, esperava, de repente se torna uma realidade.
quando você experimenta algo especial dentro da sua trajetória, quando você tem momentos alegres, felizes da sua realização pessoal. Mas como é difícil a gente ser agradecido quando a gente não consegue enxergar as coisas acontecendo do nosso jeito. Paulo, preso, Timóteo com o coração angustiado, aquele que era o seu mentor, a sua referência, alguém que ele trazia no coração como um modelo, eu diria, até paterno. E está preso. E sabe que as coisas estão se complicando. E pode ser que ele nunca mais o veja. Mas na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele já começa trazendo esse aspecto de gratidão, o conduzindo a perceber essa importância de em todo o tempo darmos graças a Deus. É isso que nós fazemos, constantemente. Por quê? Porque se o nosso coração enganoso não consegue nem entender muito bem o que está acontecendo ao nosso redor, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele sabe aquilo que é melhor, o nosso coração deve reconhecer o sustento real de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. E é isso que ele está fazendo Timóteo lembrar. Antes de tudo, você vai perceber nessa jornada que nós teremos, que ele vai falar sobre diversos aspectos. Ele vai sim falar sobre as suas preocupações e angústias. Ele vai falar de como ele foi perseguido, como ele foi abandonado, como ele foi traído. Mas o ponto de partida é, olhando para esse todo, seja agradecido em todo tempo. E lembre-se da sua jornada. Porque Paulo coloca para Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Eu me recordo da sua fé, uma fé real, verdadeira, que não é fingida, que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe. Eu tenho certeza, é a mesma fé que habita em você. Paulo está fazendo com que Timóteo lembre da sua trajetória, sim, uma trajetória de momentos difíceis. Paulo percebe que as lágrimas de Timóteo são reais, assim como as minhas e as suas lágrimas, muitas vezes elas são reais, diante das frustrações, da angústia, da dor, da perda e do sofrimento. Mas logo na sequência, ele traz todo um aspecto em relação à jornada de fé de Timóteo, que vai além dele mesmo, e remete à sua mãe e à sua avó. Paulo faz com que Timóteo aqui lembre de toda uma trajetória. Eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas eu queria te desafiar a experimentar, a trazer à sua memória algumas coisas que te dão esperança. Quando nós enfrentamos alguns momentos de frustração, de dor, de adversidade, e a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, eu geralmente costumo me lembrar de outros momentos semelhantes dentro da minha trajetória, onde eu pude perceber Deus me sustentando, e mais, não apenas olhando para mim, mas percebendo o cuidado e o sustento de Deus no testemunho daquelas pessoas que Ele mesmo colocou ao meu lado, para que a história dessas pessoas, conectadas à minha história, me levassem a permanecer firme, mesmo diante dessas circunstâncias. Então eu me recordo muitas vezes de como o Senhor foi fiel à minha família em toda a trajetória, cuidando dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, fazendo com que a gente pudesse experimentar, dentro do contexto da comunidade de fé, algo que preenche aquilo que nós precisamos. Eu gosto sempre de trazer à tona isso para mim, que não é um peso, mas é uma alegria, um privilégio. Eu lembro que quando meu avô era vivo, ele faleceu em 2014, aos 93 anos de idade, ele costumava, até nas orações da hora do almoço, agradecer a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque tem
pastores na nossa família desde 1915. Ele falava assim. E isso é especial, você perceber que Deus está cuidando de toda uma trajetória. Nós falamos muito aqui sobre teologia da aliança. Quando nós trazemos as nossas crianças aqui para serem batizadas, nós dizemos, olha só, Deus estabeleceu uma aliança para com você, para com a sua casa, e essa aliança, ela também se dá sobre os seus filhos. Olha que alento nós temos de saber que mesmo no dia que nós não estivermos mais aqui, a fé que um dia brotou no nosso coração e transbordou sobre os nossos, ela vai continuar sendo evidenciada. O meu avô, bisavô, tataravô, 6 gerações de presbiterianos da minha família não estão mais aqui. Mas uma coisa fica, esse legado, essa trajetória. Lembra da sua jornada, lembra da jornada da sua família. Mas pastor, na minha família não tem ninguém que teve um contato com Jesus. Eu sou a primeira pessoa da minha família que tem esse privilégio. Se alegre nisso, nessa trajetória que Deus trouxe você até aqui. Sonhe com aquilo que Deus irá fazer na vida dos seus filhos e netos, porque é isso que Deus faz. Ele derrama graça 1000 gerações. Você consegue imaginar isso? Paulo está fazendo Timóteo lembrar da trajetória da vida dele, da família dele. Eu não sei como é que você fica quando você lembra de vô e de vó, mas eu geralmente fico emotivo. Eu já perdi os meus 2 avós e as minhas 2 avós. E quando a gente começa a lembrar daquela coisa de ir para a casa da avó, de comer a comida que ela preparava, de ser cuidado com muito carinho, isso aquece o nosso coração. Paulo está fazendo isso, olha só, ele está trazendo uma carta a Timóteo que consola num tempo de angústia, falando sobre nós sermos gratos a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aqui ele já apontou, vamos fazer o seguinte, você está meio desconfiado, está difícil ficar agradecido, porque as coisas estão difíceis. Dá uma olhada para a sua vida, para essa fé que você carrega no peito. Sabe de onde ela vem? Ela já está aí. Pense nisso, na trajetória da sua família, daquilo que foi, daquilo que há de ser. Eu às vezes me pego sonhando em relação aos meus netos e bisnetos. Será que vai ter alguém no ministério? Será que vai ter algum pastor? Será que vai ter alguém tocando no louvor? Será que vai ter algum presbítero, um líder na igreja? A minha oração é: Deus, por favor, ainda que eu não veja, que esse legado permaneça. Por quê? Porque o Evangelho ele tem um impacto tão grande na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória, e ele muda tudo. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: não se envergonha disso. Vai ter perseguição, vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que vai olhar para você, agora que você se tornou um discípulo de Jesus, com estranheza. Nossa, mas por que isso agora? Parece um fanático religioso, só quer saber de Jesus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, eu estou preso. Não fique envergonhado com isso. Não se deixe levar por isso. Porque nós sabemos o porquê isso está acontecendo. Aquilo que nos move é aquilo que nós defendemos. A compreensão das más notícias em relação à nossa condição e incapacidade, e as boas notícias em relação ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que nos traz de volta para um relacionamento e nos aceita como somos e estamos, mas nos conduz a algo diferente. É tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que as pessoas à nossa volta precisam, é tudo o que os seres humanos precisam, o Evangelho. Portanto, não se envergonhe dele. Eu sei, às vezes é complicado para a gente.
quando a gente está em alguns ambientes e as pessoas têm uma visão equivocada a respeito do Evangelho e elas têm os seus preconceitos a respeito disso. Então, quando você fala alguma coisa do tipo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu dependo de Deus, eu vou à igreja, a pessoa às vezes pode olhar para você com certo desdém, até porque ela não entende que isso é algo que faz toda a diferença, porque se os olhos dela ainda não foram abertos para que ela compreenda a sua própria condição, ela nem percebe a necessidade disso, ela pode até achar que é uma bobeira. Mas o encorajamento aqui é: não se envergonhe disso. Não se envergonhe. Independente do que vão dizer, do que vão falar, mantenha essa sua fé, porque Deus nos ajuda nisso também. Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, não de covardia. Então, deixe transbordar a sua fé. Você vai ver como isso vai impactar as pessoas ao seu redor. Então, retenha com fé, amor e ação a sã doutrina. Ele vai dizer nos versículos 13 e 14: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom tesouro, o tesouro que você carrega, o bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai dizer para Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso, Ele vai guardar o meu depósito, o meu tesouro, aquilo que Ele tem preparado para mim, até o dia final. Mantenha isso. E por que Paulo está dizendo isso? Porque esse conselho de perseverança, porque ele sabe que o momento é adverso, e ele sabe que provavelmente ele não tenha mais oportunidades de falar a Timóteo. O encorajamento aqui, então, é: viva isso agora, mas continue vivendo. Mantenha isso. Retenha com fé o amor e a sã doutrina que tem te guiado. E esse é o conselho que chega até nós também. Um conselho de nos encorajar a nos mantermos fiéis, buscando esse relacionamento com Deus, mantendo esse tesouro. Paulo, ao final dessa carta, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, daqui a algumas semanas, ele vai dizer exatamente que ele combateu o bom combate, ele completou a corrida que era dele, e ele guardou, ele manteve a sua fé. Algo que ele já tinha dito, então, no início do capítulo, no início da carta, para Timóteo. Faça isso também. Mantenha. As lutas virão. Tem dia que você vai se sentir melhor espiritualmente. Você já viveu essas montanhas russas da espiritualidade? Você acha que é só com você? Você acha que a liderança, o pessoal do Ministério de Louvor, os pastores, os seminaristas, não vivem montanha russa? Essa coisa de, às vezes, a gente sentir que, nossa, se eu continuar com os olhos fechados aqui agora, vou ser arrebatado, e quando eu abrir, vou estar no céu. Tem dia que a gente está assim, você já se percebeu assim? Mas tem dia que eu olho para Deus e digo: eu nem consigo orar. Muitas vezes na minha trajetória eu me peguei conseguindo fazer uma única oração: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho forças para adorar, eu não tenho forças para louvar, a minha fé é pequena demais. Tem misericórdia de mim, mas mantenha a minha fé firme. Vai acontecer de ter alguns momentos em que você vai pensar que você vai desfalecer, vai querer desanimar. Mas nós somos encorajados a continuar. E sabe qual que é o alento que nós temos? É que isso não é pelo nosso esforço. O Senhor é aquele que nos persevera pela ação do seu Espírito Santo.
Na nossa perspectiva teológica reformada, nós cremos na perseverança dos santos. Jesus disse que aqueles que o Pai deu a Ele, não vai lançar fora. Então, ainda que os nossos pés vacilem, às vezes vacilam muito, nós permanecemos firmes. E o Senhor, por meio da ação do seu Espírito, nos sustenta de diversas maneiras, trazendo à nossa memória o que nos traz esperança, mas colocando, às vezes, pessoas também no nosso caminho, para nos despertar, para nos ajudar. Assim como Deus está fazendo através de Paulo na vida de Timóteo, para alertá-lo e para o levar à perseverança, Ele também faz. Às vezes Ele faz isso das maneiras mais inusitadas, quando a gente chega aqui e a gente está cantando uma canção. E às vezes uma simples frase nos faz perceber: Deus, o Senhor está conosco. E ainda que eu esteja cansado e sobrecarregado, com vontade de desistir, jogar tudo para o alto, pelo menos pelo dia de hoje o Senhor me deu forças. É assim que Deus faz. Ele nos dá a força naquele dia. E amanhã Ele vai dar de novo. Essa é a riqueza desse relacionamento. O cuidado de Deus constante. Deus sempre faz assim. Ele sustentava o povo no deserto. Ele não mandava o pão todo de uma vez, o mês inteiro. Ele mandava pão todo dia, aquilo que era para o dia. Deus faz assim. Ele nos sustenta dia a dia. E Ele mantém a nossa fé dia a dia. Então, seja compassivo e transborde o amor de Deus. Paulo agora começa a fazer referência a Timóteo, a algumas pessoas que não estiveram mais tão próximas, outras que demonstraram o cuidado com ele. E Paulo, escrevendo a Timóteo, rogando a Deus, diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Olha só, Paulo está reanimando Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, vamos lá, perseverar. Está difícil, mas Deus está no controle. Olha só, Deus faz isso comigo também. Ele usou Onesíforo e a sua família para me apoiarem. Ele também não ficou envergonhado por eu estar preso. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou. Paulo está mostrando aqui, por meio dessa relação, a compaixão que ele recebeu e a compaixão que agora ele derrama. O amor com o qual ele foi amado e o amor com o qual ele agora transborda. Porque se existe uma coisa especial na vida do discípulo, da discípula de Jesus, é que agora nós podemos transbordar de algo que naturalmente nós não temos. Porque esse amor que constantemente nós encontramos nas Escrituras, que não é uma sensação e um sentimento, mas tem a ver com atitudes, nós só podemos dispensar e transbordar sobre os outros porque nós recebemos primeiro da parte de Deus. Ele nos amou primeiro. E aí essa compaixão de olhar para os outros e perceber o cuidado deles para conosco e nos levar a ter esse mesmo tipo de cuidado, às vezes até diante daqueles que nos perseguem, se torna uma possibilidade, porque esse amor com o qual nós amamos é o amor que nós recebemos de Deus, revelado em Cristo Jesus. O início dessa carta é isso. É um singelo alento. Você já imaginou receber uma carta de alguém que você ama muito e que você sabe está em uma condição precária e provavelmente talvez aquele seja o último contato que você vai ter de alguma forma com aquela pessoa? E aí você começa a ler essa carta. E as primeiras palavras são de alento para você. Você está preocupado com aquela pessoa, pensando: ela vai morrer, vai acontecer isso com ela está sofrendo. Mas Paulo está trazendo alento para Timóteo. E é isso que Deus faz por meio dessa carta, que Ele preserva para nós até hoje. Ele usa essa carta para trazer alento para mim e para você. Está difícil? Você está
desanimado, você não consegue enxergar uma reviravolta nisso tudo. Mas eu estou no controle de todas as coisas. Seja fiel, persevere e experimente aquilo que eu posso fazer. É isso que o Senhor nos diz. É isso que Ele traz para mim e para você nessa manhã. Eu sempre disse aqui que eu nunca vou trazer algumas falácias para vocês, no sentido de que, se você estiver aqui na igreja, participar de tudo que a gente faz, trouxer dinheiro, Deus vai deixar a sua vida um mar de rosas, né? Eu tenho dito que eu não prometo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, né? Muitas pessoas têm chegado e me procuram, pastor, mas agora que eu cheguei na igreja, parece que as coisas estão mais difíceis. É verdade, às vezes elas ficam assim. Mas Deus nos traz alento. E às vezes é isso que nós precisamos. As primeiras palavras na saudação dessa carta trazem a Timóteo alento. Que Deus traz para mim e para você no dia de hoje é o mesmo alento. Você não está sozinho. Deus é o Senhor da história. Esse Deus que agiu na vida de Paulo, que agiu na vida de Timóteo, age na minha vida e age na sua vida, nos levando a experimentar um relacionamento real de intimidade com Ele. Isso então nos leva a uma percepção daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Hoje então eu queria caminhar com algumas perguntas. Você tem tido um coração agradecido diante da percepção do cuidado constante de Deus? Deus está cuidando de você. Deus tem nos sustentado. Nos pequenos e nos grandes momentos, naqueles detalhes específicos e naquelas coisas maiores, temos conseguido, de fato, perceber isso? Às vezes o fato de a gente não ter algo que é supérfluo, algo que a gente até gostaria de ter, mas não é uma grande necessidade, rouba de nós essa percepção de gratidão. Dentro desse desafio hoje, o que eu faço é levar você e a mim também a percebermos que Deus está no controle e nós devemos ter um coração agradecido. Você consegue perceber Deus te guiando em uma jornada rumo à maturidade, que tem a ver com a sua trajetória, com todos os seus momentos. Uma outra coisa que comumente eu ouço das pessoas é: pastor, mas por que demorou tanto tempo? Por que meus olhos não foram abertos antes? Por que Deus deixou dar tanta cabeçada na parede antes de abrir os meus olhos? Porque dentro dessa jornada isso era importante. Essas cabeçadas lá atrás vão poupar talvez transtornos maiores lá na frente. As nossas experiências são importantes. A nossa trajetória ao lado desse cuidado de Deus é importante. E a trajetória daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que vieram antes de nós também. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Aquilo que nós não encobriremos aos nossos filhos. Tudo isso faz parte da nossa jornada. Deus está nos guiando nesse caminho. Você tem se rendido ao Evangelho como fonte de confronto e encorajamento diante dos desafios diários? Não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, mas ele é loucura para um mundo que ainda não crê. Por isso, aquilo que para você traz uma nova razão e significado para a existência, para aqueles que ainda não entendem, é estranho, não faz sentido. Paulo, em uma de suas cartas, vai usar uma metáfora bem interessante. Ele vai falar desse aroma que o Evangelho é. E ele faz uma alusão àqueles que eram os prisioneiros de guerra. Porque
dentro daquela dinâmica de um mundo onde povos conquistavam outros povos, quando os povos eram então subjugados e escravos eram trazidos por aquele povo que conquistou, e então os vitoriosos entravam na cidade e todos festejavam. E ali você tinha todo o tipo de aromas e perfumes em comemoração àquela vitória. Para quem venceu, esse aroma é agradável. Para quem perdeu, era cheiro de morte. Paulo usa essa metáfora porque assim, aquilo que nos alegra, para quem não entende, é cheiro de morte. Não consegue entender ainda. Mas nós entendemos que Deus pode, mesmo diante desses desafios diários, usar esses momentos em que nós estamos sendo até mesmo perseguidos por aqueles que ainda não entendem, para sermos fortalecidos na nossa intimidade com Ele. Você tem procurado crescer em intimidade com Deus por meio de uma vida devocional? Eu tenho experimentado algo muito especial no meu ministério ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos meses, dentro da questão do ambiente digital. Porque eu tomei uma decisão de que todos os dias, nas minhas redes sociais, eu ajudaria pessoas que têm dificuldade com uma vida devocional. Então, aqueles que me acompanham ali sabem que todos os dias pela manhã a gente tem um versículo bíblico e uma reflexão para ajudar pessoas que talvez tenham a dificuldade de ler a Bíblia, para que ouvindo aquela mensagem de 1 minuto e meio, elas possam pelo menos ter contato com a palavra de Deus em um versículo todos os dias. E vocês não sabem o efeito disso. A quantidade de pessoas que têm entrado em contato, falando sobre isso, como as suas vidas têm impactado, não pela minha capacidade, não pela qualidade de um vídeo postado na internet, mas porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, agora faz parte da vida dessas pessoas. A dificuldade que elas tinham de ter essa constância e essa disciplina em ler as Escrituras, agora elas têm conseguido lidar com isso. Porque a vida devocional faz isso. Se todos os dias você vai regando o seu coração com a palavra de Deus, você vai ver que os efeitos serão surpreendentes quando você menos espera. Se o seu coração em nenhum momento é regado pela palavra de Deus, por uma vida devocional de oração, fica difícil da gente experimentar esses frutos. Mas se diariamente, ainda que uma pequena pitada, um pouquinho de água para regar, esteja presente, quando você menos perceber, você vai ter uma fé forte, inabalável, não pela sua capacidade, mas porque o próprio Deus, por meio da sua palavra, faz isso. E Ele então nos desafia a não simplesmente ficarmos sentados, esperando o dia de pegarmos a chave do nosso AP mobiliado no céu, mas olhar para um mundo caído que jaz no maligno, de pessoas que têm diante delas o cheiro da morte por não compreenderem o que está acontecendo. Ele nos confiou uma missão de sermos mensageiros da esperança, de compartilharmos com atitudes e palavras isso que pode trazer alento. Talvez você chegou aqui em busca de alento e Deus trouxe para você. Consegue imaginar quantas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, que também estão em busca de alento, mas elas não tiveram o mesmo privilégio de você, de estar aqui e receber esse alento por meio da palavra? Mas Deus se desafia hoje a ser esse agente de alento, como Paulo está fazendo para Timóteo, como a palavra de Deus fez conosco hoje. Que sejamos, de fato, aqueles a trazer esperança e alento diante de um mundo cheio de desesperança. Quero convidar você nesse momento
Curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno e poderoso, tem misericórdia de nós. Em meio às nossas limitações e os desafios de um mundo instável, muitas vezes nós desanimamos. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos declarar a sua bondade. Nós queremos percebê-la em todo tempo, Deus. Em todo tempo a tua fidelidade. Nos ajuda a experimentar isso e a transbordar disso, aonde o Senhor nos levar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.